Oi, pessoal. Cacete, tá alto aqui. Vou botar mais longe. Tudo bem? Vocês estão ouvindo bem ou está muito alto? Tá bom assim? Tá. O que eu vou fazer com vocês aqui, vou tentar ser bem rápido, a gente tem pouco tempo, então eu vou fazer uma série de provocações aí. Então, apesar de eu ser arquiteto e trabalhar com design, enfim, com inovação, eu conheço bem a área editorial, origem familiar, pai e mãe nessa área, muitos amigos nessa área, então eu conheço bem. Enfim, e aí eu vou falar um pouquinho sobre sistemas distribuídos. Tá? O que é um sistema distribuído eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa que eu queria falar sobre design é que design já foi embelezar coisas, deixar bonitinho. E até na verdade o designer faz isso sem dificuldade, né? Tipo, todo mundo sabe amarrar o sapato, né? O designer sabe deixar bonitinho, mas não é isso. O foco é em pensar o processo e integrar o produto que o designer faça dentro de um sistema maior. Então, quer dizer, as cadeiras que estão sentadas agora é um produto de design, principalmente porque elas são empilháveis. E eu consigo liberar essa sala em meia hora empilhando as cadeiras. Isso é pensamento de design. Outra, elas são confortáveis. Você pode ser um cara alto ou pequeno, você consegue sentar nessa cadeira tranquilo, porque existe uma técnica de design chamada ergonomia que permite fazer isso. E tantas outras coisas que o designer faz pensando em sistemas e coordenar esses sistemas. Então, quando a gente tenta aplicar essa forma de pensar para comunicação e para jornalismo, acho que muita coisa pode ser interessante, tá? Eu vou fazer esse tipo de provocação. Então, que eles mantivessem essa ideia de que o design o foco não é em embelezar ou deixar bonito ou apreciável a coisa, mas principalmente integrar aquilo que você está fazendo em sistemas maiores e mais complexos. Né? Essa ideia de integração é muito importante. Né? Porque basicamente eu vou falar disso. Como é que a gente pode repensar jornalismo hoje de maneira integrada, né, com outros processos na sociedade, na cultura, na política e por aí vai. Né? Então vamos lá. Bom, vocês são comunicólogos, né? Todo mundo conhece esse cara. Conhece o McLuhan? Todo mundo, né? Eu mostro isso para meus colegas arquitetos e não fazem ideia de quem seja. Né? Quem é o McLuhan? Né? Então, só que o McLuhan é um cara importante porque ele é um cara que ajudou a gente a repensar o próprio papel das mídias. Por que as mídias, o jornalismo, a mídia impressa, por aí vai? Porque, primeiro, antes de eu entender o que está escrito na mídia, ou o que está me dizendo a mídia como mensagem, ela me força a ajustar minha percepção de mundo. Então, se eu leio tudo em mídia impressa, eu tenho uma visão de mundo de mídia impressa. Se eu vejo tudo via TV, eu tenho uma visão de mundo de TV. Se eu vejo tudo pelo computador, por aí vai. Né? Quer dizer, aquele papo do meio é mensagem, né? Muito mal compreendido. Né? Não importa o conteúdo, não é isso. É que a mídia formata a percepção. E se a gente vicia numa mídia, a gente vicia a nossa percepção. Acho que essa é a sacada dele. Mas tem outro cara que talvez vocês não conheçam. Quem conhece o Alan Kay? Alan Kay vocês deveriam conhecer, porque na verdade vocês habitam o mundo que esse cara criou. Não é? Quando você está usando o mouse e clicando na superfície da tela, arrastando o ícone, clicando 2 vezes, você está interagindo com uma coisa chamada interface gráfica do usuário. Que é um dos grandes triunfos do design do século XX, foi criado por muitas pessoas. Esse foi o cara pivotal, o cara transformou isso em uma coisa viável. Era uma ideia antes dele, depois dele é uma coisa viável, funcional. Acho que vão atrás que vale a pena ver quem é o Alan Kay. É um cara que não se promove muito, então as pessoas acabam não conhecendo. Né? Bom, falar um pouquinho de tecnologia para vocês, porque a tecnologia mudou tudo. A provocação já começa por aí. Tá? Isso aqui é um gráfico, puta coisa de engenheiro chato, né? Mas é bom saber. O que é isso aqui? Isso aqui está dizendo o número de componentes que estão dentro do microchip, numa evolução histórica, no tempo aqui embaixo, né? Aqui está passando o tempo, na horizontal, na vertical, o número de componentes por microchip. É um crescimento exponencial, chamada Lei de Moore. Quem conhecia a Lei de Moore já? Levanta a mão. Algumas pessoas, muito bem. Acho que todos deveriam conhecer, porque tem a ver com a mudança histórica total da gente, né? Só que você pode inverter a Lei de Moore e falar de custo, preço. A Lei de Moore tornou computador uma coisa mais barata do que papel. Computador não é o computador em cima da sua mesa ou o celular que você está carregando aí. O computador é um troço que está dentro desse produto, que é um microprocessador, e esse microprocessador já não custa quase nada. Não tem como cobrar por ele, a gente cobra pelos serviços associados a ele. Quando você compra um celular e paga R$1.000, R$2.000, algo assim, você não está pagando pelo computador, você está pagando pelos serviços associados, homologação, transporte, etc. Isso chama atenção, porque se o hardware, que é a coisa mais importante, não custa nada, mesmo assim você paga, que modelo de rentabilidade é esse? Não é?
Acho que tem uma ideia que é aplicável ao próprio jornalismo. Se a gente vai entregar reportagem de graça, como é que a gente ganha dinheiro? Como é que você integra a sua reportagem numa coisa muito maior? Já começa aí. Mas principalmente, pessoal, tem um aspecto importante aí, que a banalização, no bom sentido da palavra banalização, computação tornou-se banal. A banalização da computação está mudando tudo no mundo contemporâneo. Já virou clichê falar isso. Só que tem um aspecto importante que pouca gente está falando, é bom falar para o pessoal de humanas, que entende de política. Tem gente dizendo, eu sou um dos caras que acredita nisso, tem gente dizendo que o contrato social, sabe o contrato social? Século XVIII, Revolução Francesa, rompeu, acabou. Acabou por causa disso. Por que acabou por causa disso? Porque o contrato social foi inaugurado no período da indústria. E a gente acaba esquecendo que o jornalismo tradicional é calcado em cima de uma indústria, que é a indústria gráfica. E se a gente acessa informação sem passar pela indústria gráfica, a gente usa computador que a gente compra na rua, compra em loja, e assim que acho que a maior parte de vocês lê hoje em dia, né? Eu estava no aeroporto vindo para São Paulo, estava o Arnaldo Antunes, a uns 50 metros de mim, sabe o Arnaldo Antunes? De repente ele abre um jornal e começa a abrir, eu falei, que coisa anacrônica. Arnaldo Antunes lê jornal. E é uma coisa que eu pergunto a vocês, se vocês ainda leem jornal de papel impresso. E é uma coisa intensa em termos da pegada ecológica disso, né? É muita celulose, é muita tinta tóxica usada ali. Isso tende a desaparecer, né? Mas vamos chegar lá. Bom, com o que eu trabalho, pessoal? Eu trabalho com essa técnica de projeto, que é um desdobramento do design, que é o meta-design. E o que é isso? São 4 ferramentas, basicamente, que tem a ver com você ser capaz de planejar, propor coisas em meios complexos. Coisas, qualquer coisa. Isso é aplicável em engenharia, mobiliário, vestuário, urbanismo, o que você quiser. Jornalismo, você pode ter certeza. Tá? O metadesign ajuda a perceber um pouco a consequência política da banalização da tecnologia. Então, se eu consigo acessar a informação em qualquer lugar do mundo hoje em dia, sem ter que pedir permissão para alguém, né, como antes eu tinha que comprar o jornal, né? Agora eu pago uma assinatura e acesso ao conteúdo pelo tempo que eu conseguia, né? O que acontece? O que se passa aí, né? Aí eu vou falar a respeito de umas ferramentas do metadesign, que eu acho que é mais importante, talvez será mais chocante para vocês que trabalham com as letras, que é pensar visualmente, né? E tem a ver com diagramas, e tem a ver com isso aqui. Quem conhece esses 3 desenhos aqui? Já viu em algum lugar? Opa, mais mãos levantando agora, importante. Se vocês forem embora só com essa imagem hoje, da minha palestra, tá ótimo, estou feliz. Tá? Que é o seguinte, isso aqui são 3 modelos políticos, econômicos e sociais diferentes, que tem a ver com um jeito diferente que a gente conecta as coisas. Não tem laser, né? Ah, tem, tá aqui. Então a gente tem um sistema centralizado aqui, que é o sistema tradicional de publicação. Eu tenho uma editora aqui, que publica um jornal e todo mundo lê. Eu tenho a Rede Globo, uma emissora de TV ou rádio, e todo mundo assiste aquele conteúdo sem muito questionar aquilo. É um modelo tradicional de broadcast ou distribuição fechada, né? O que aconteceu? Esses diagramas aqui explicam outros modelos, né? A gente pode tentar descentralizar. Então eu tenho um produtor de conteúdo central, um gestor, que ele distribui aqui para regionais, digamos assim. Ainda continua centralizado. Apesar de eu tentar descentralizar, que é o que está aqui embaixo, tentar descentralizar isso aqui, ainda eu não aboli a ideia de centro. Quando eu vou para o sistema distribuído, eu de fato aboli a ideia de centro. Não há centro nesse diagrama. É assim que a internet opera. Tá? A indústria opera daquele jeito. A indústria gráfica, inclusive. É bom lembrar que jornalismo, na indústria gráfica, é um produto industrial. E não tem metáfora nenhuma nisso, literalmente, papel pintado na sua mão, né? Meu pai falava muito disso, de papel pintado. Eu compro e vendo papel pintado. Hoje em dia você compra e vende informação, não tem nada a ver com papel, né? Importante pensar nisso. Bom, mas não para aí, a minha contribuição modesta aí aos diagramas são os 2 últimos, que é o sistema saturado e o sistema em anel, que eu não vou falar agora, mas só para vocês ponderarem o quanto dá para se pensar em termos diagramáticos. Que isso tem a ver com modelos políticos, jurídicos, sociais, tecnológicos, territoriais, distribucionais de material, por aí vai. Tá? Bom, a gente já lê de maneira distribuída. Então, o HT do HTML, HT de HTTP é hipertexto, que é uma forma fragmentária de leitura, hiperconectada. Você lê um pedaço, já pula para um link para outro lugar, volta, vai atrás, esquece, salva, nunca mais abre, 30 abas abertas, depois fecha tudo. Vocês conhecem isso, né? O dia a dia da leitura fragmentária, né? É o hipertexto.
Está acontecendo a mesma coisa com a cidade. A gente tem uma cidade distribuída hoje. A gente também navega pela cidade de maneira fragmentária. Eu vejo um pedaço da cidade aqui, tomo um táxi, ando 3 quilômetros, vejo outra coisa, no meio do caminho, para mim, são imagens na fachada do ônibus ou do carro. Se eu não for a pé de um lugar para o outro, eu não estou vivenciando as minhas vísceras aquilo, né? Estou vendo como imagem passando na janela, né? É a cidade distribuída de fato. Por quê? Essa é uma única cidade global. Rio de Janeiro conectado com São Paulo, com Macaé, com Nova York, com Berlim, com Xangai. É o único tecido urbano global hiperconectado pelas mídias digitais. Tá? Se não tem centro, o que significa isso? Tá? Bom, eu vou passar um pouquinho a respeito do que está acontecendo a partir desse processo. Aqui é uma... Então está tendo algumas mudanças fundamentais aí, que tem a ver justamente com a quebra do contrato social e a quebra dos modelos tradicionais de custeamento e financiamento das coisas. A própria ideia de economia está sendo questionada hoje em dia porque não funciona mais, pessoal. Não dá tempo de eu entrar em detalhes, mas ponderem sobre isso. Tá? Primeira transição, a gente está vendo uma transição de produto para serviço. Se não é mais indústria, é um sistema interativo, eu não mais consumo produtos, eu consumo serviços. Produto é um objeto que eu troco com alguém, serviço é um relacionamento. É uma outra coisa. E é exatamente isso que o jornalista procura, né? Se você estiver vendendo uma reportagem, é produto. Se você tem um relacionamento com o seu público, é outra coisa. É outro processo. Tá? Isso tem muito a ver com a transição de posse para acesso. Então eu não quero mais ter um carro, eu quero ter acesso a um sistema de mobilidade. Que sistema é esse? Pode ser Uber, pode ser Cabify, pode ser carro autônomo, sei lá o que vem aí. Agora, vamos pensar a mesma coisa em informação. Eu vou comprar um jornal todo dia na banca, eu vou ter acesso a alguma coisa, acesso à informação. Né? E é informação ou é acesso à propaganda? Quem custeia? Porque aí tem todo um relacionamento jurídico, eu vou ter que correr, pra caramba. Jurídico e financiado aí. Como é que se financia o seu processo? E aí tem uma transição importante aqui de objeto para processo. Vamos pensar em termos de processo. Né? Então, a gente herda um mundo todo centralizado. E a gente começa a ver hoje em dia um mundo distribuído, que começa a crescer rapidamente. Não é? Bom, se de fato existe um sistema distribuído, que não tem centro, na prática o centro está em todo lugar. Então a próxima informação que pode mudar completamente o modo que a gente lê e pondera sobre o mundo, pode vir de onde for, pode ser você. Não necessariamente um cara que está vinculado ao New York Times. Aquela ideia de grandes centros, difusores de informação, a gente questiona profundamente em função de uma ideia de por que não ponderar de uma outra forma. Então, para concluir, né? Acho que tem só uma imagem aqui que gostaria de deixar com vocês. Tradicionalmente, pessoal, a gente tinha essa relação, a gente tinha fontes específicas de leitura que a gente gostava de ler, então eu confio em tal jornal, eu confio em tal fonte de informação, e que a gente começa a ver uma outra coisa. As múltiplas relações que a gente tem. Vou falar uma coisa para vocês sobre mim. Eu venho da área jornalística, eu conheço isso, né? Minha família vem daí, mas eu não leio notícia há muitos anos. Não leio, ponto, por opção pessoal. Mas eu sou um cara bastante antenado do que está acontecendo. O que eu faço? Eu tenho uma rede de influência à minha volta, pessoas que leem. Então, quando eu escuto falar de alguma notícia qualquer, alguém comenta no ônibus, ou no metrô, ou aqui numa aula que eu estou dando, numa palestra, um cliente fala algo, eu sei quem contatar para perguntar sobre aquele assunto. E eu mando uma pergunta específica. O que você está sabendo sobre isso? E o cara me manda informação de volta. E eu mando informação para ele. É uma outra maneira de ter acesso ao jornalismo. Não é que eu não tenho acesso à notícia. Eu não leio pessoalmente. Mas eu me informo indiretamente para um monte de gente que lê à minha volta. Porque eu não estou sozinho no mundo. Então, provocações para terminar aqui, que eu falaria para vocês. Primeira delas, a importância do processo autoral da leitura. As poucas notícias que eu leio são aquelas que vão me trazer alguma coisa muito importante. E não a última coisa do dia, do tipo, está aqui a sua quentinha de hoje, né? Está aqui o pão de queijo informacional de hoje. Né? Eu quero ler uma refeição, né? Uma coisa que vale a pena ser lida. E a última coisa... não, pode, tranquilo, não vou cair não. Se eu cair, você me segura aqui. Aí, essa é a primeira coisa, então o aspecto autoral, né? Você demarcar um posicionamento estético, poético, político, social, sensorial para o mundo, a importância da autoralidade, primeira coisa. A segunda é entender melhor os processos de polarização no mundo contemporâneo. Então a gente tem falado muito de polarização por causa dos meios digitais, né? Facebook está gerando brigas online entre coxinhas e mortadelas, a gente brinca, né? Mas essa é um pedaço da polarização. Tem uma outra polarização importante entre quem consome mídia tradicional e quem consome mídia tática ou mídia distribuída,
mídia não institucional. É uma polarização também muito forte, e é uma polarização geracional também, né? Entre gerações. Agora, a última coisa, que é pensar em termos de fragmentação. Se a mídia digital te empurra para a fragmentação, é bom a gente entender também uma meta-fragmentação, que é fragmentar entre tipos de fragmentação. Então tem gente que só lê manchete, como vocês sabem, tem gente que lê manchete e também um Twitter, né, uma tweetada de 140 ou 280 caracteres, tem gente que lê matéria longa, tem gente que lê livro, tem gente que lê artigo, e é importante você ser capaz de trafegar nesses vários tipos de fragmentação diferente. Então, para concluir, né, como a gente pode planejar o processo de compreensão do lugar desse objeto de informação que a gente cria dentro de um processo mais amplo, mais complexo? Como é que você, como jornalista, vai ponderar sobre o produto que está criando para ele poder participar de um sistema maior e mais complexo? Como é que seria isso? Obrigado.